sobre exames relacionados à área da bioquímica. Iniciamos então com a glicose. Para que a gente possa fazer determinação de glicose em laboratório, nós podemos utilizar 3 tipos de amostra. A amostra sanguínea para a detecção da glicemia. A glicemia de jejum, ela deve ser feita então com um jejum de 8 horas. Isso significa que o paciente não pode ingerir nada, somente água, no período de 8 horas. Então ele não pode acordar pela manhã e tomar uma xícara de leite ou um café enquanto espera a realização de exames, não pode chupar uma bala, mascar um chiclete. Ele não pode, porque isso vai interferir, pode vir a interferir no resultado final. Então ele tem que fazer um jejum de 8 horas e a coleta deve ser feita com um frasco que contenha EDTA e fluoreto de sódio, que é um frasco específico para o teste de glicemia, a fim de evitar a liberação de enzimas que estão presentes nas hemácias e isso gerar resultados falso positivos ou falsos negativos. Outro tipo de amostra é no líquor, para determinação da glicorraquia. E o terceiro tipo de amostra é na urina, onde nós utilizamos urina de 24 horas. Temos que ter alguns cuidados. Como vocês podem observar, existem alguns tipos de testes de kits que cada laboratório utiliza. Na Lab Test, existem alguns parâmetros que permitem a análise correta do resultado. Vejam, a bilirrubina até 10 mg por decilitro, hemoglobina até 150 mg por decilitro e triglicerídeos até 1.100 mg por decilitro não causam alteração no resultado da glicemia na amostra do paciente. Se esses valores forem acima, nós teremos que fazer correções ou a gente não vai poder utilizar esse tipo de kit. Cada kit traz a sua instrução e deve ser avaliado pelo bioquímico que fará a análise. A glicemia de jejum apresenta determinados valores de referência. Também vai variar de acordo com cada kit. Normalmente, os valores de referências são estes. Normal, vai de 70 a 99 mg por decilitro. Se o paciente apresentar taxa de 100 a 125, isso pode ser indicativo de fator de risco, pré-diabetes. Se o valor da glicemia de jejum for acima ou igual a 126, já pode indicar a presença de diabetes. Por que está provável diabetes mellitus? Porque todo exame ele não pode ser visto isoladamente. Esse exame, em caso tanto de fator de risco ou de possível diagnóstico de diabetes, deve ser repetido em 15 dias para a confirmação do resultado. A não ser que o paciente já apresente sintomas característicos da doença, como poliúria, polidipsia e perda de peso, com uma glicemia de jejum acima de 200 mg por decilitro. Neste caso, o diagnóstico de diabetes já é determinado e não é necessário a repetição de nenhum exame laboratorial. Em caso de fator de risco, de ele estar na faixa então de 100 a 125, o que nós devemos fazer? O prescritor, o médico, provavelmente vai pedir a curva glicêmica padronizada determinada pela Organização Mundial da Saúde. Como funciona esse teste? Nesse teste, o paciente vai fazer um jejum também de 8 horas e vai ser coletada uma amostra sanguínea para avaliar a glicemia de jejum. Após isso, o paciente recebe no laboratório de coleta uma solução com 75 gramas de glicose a 25%, para que seja avaliado como o organismo desse indivíduo responde a uma sobrecarga de glicose. 2 horas depois desta ingestão, se faz a coleta e o teste de glicemia novamente. Então teremos 2 resultados. O primeiro, na glicemia de jejum de 8 horas, e o segundo, após a sobrecarga de glicose, 2 horas depois da ingestão dessa solução.
Os valores podem variar. A glicemia de 2 horas, como vocês podem ver, se for um resultado menor ou igual a 140, indica normalidade. De 140 a 199, indica a intolerância à glicose, ou seja, o pré-diabetes. Resultados acima ou igual a 200 indicam o provável diagnóstico da doença. Então, deve ser comparados os exames da glicemia de jejum e da glicemia pós 2 horas. Conforme esses resultados, nós podemos ter então um indicativo de diagnóstico do diabetes. Por exemplo, esse paciente vai fazer essa curva se estiver na faixa de fator de risco. Se na glicemia de 2 horas for confirmado uma intolerância à glicose, esse paciente vai passar a ter um tratamento como pré-diabético. Se der um valor acima de 200, confirma a doença e esse paciente passa a ser tratado com a presença de diabetes. Dessa maneira, nós podemos auxiliar esse indivíduo na sua terapia e no uso racional dos medicamentos, e no estímulo e no incentivo da adesão à terapia não farmacológica. Podemos fazer, como eu disse para vocês também lá no início, o teste de glicose no líquor. E para que serve? O teste de glicose no líquor nos permite avaliar se a doença, se a meningite é viral ou bacteriana. Veja, o valor de referência da glicemia para o líquor é 2/3 da glicemia de jejum. Por exemplo, se um paciente apresenta a glicemia de jejum de 80 mg por decilitro, espera-se que a sua glicorraquia esteja em torno de 53. Se este valor estiver aumentado, Se este valor estiver diminuído, significa que a suspeita é de infecção bacteriana. Se esse valor estiver normalizado e há o diagnóstico de meningite, a probabilidade é que seja viral. Por que há a diminuição quando é uma infecção bacteriana? Porque as bactérias elas consomem carboidrato, que também são sua fonte de energia. Então, na diminuição de glicorraquia em presença de diagnóstico de meningite, nós podemos tratar o paciente como tendo uma meningite do tipo bacteriana. Outro tipo de amostra que foi comentada era na urina de 24 horas. Então, nós vamos solicitar ao paciente que ele faça a primeira coleta da manhã, num frasco, num recipiente esterilizado, pode ser uma garrafa PET esterilizada que ele tem aí em casa, e ele vai coletar então nessa garrafa todo o volume eliminado de urina ao longo de 24 horas. O valor de referência, vejam, é até 200 mg em 24 horas. Se o valor for acima de 200, a suspeita é de diabetes ou glicosúria renal. Em grávidas, esse teste pode dar normalizado. Então, deve-se cuidar, ter muito cuidado quando nós tomamos uma posição frente a um teste com valores de referência normal. O ideal é que a gente nunca dê o resultado para o paciente. Muitas vezes eles vêm com o exame até nós e pedem para que a gente dê o resultado, indique o resultado. O ideal é que a gente peça que ele vá até o médico e o médico diga para ele o diagnóstico e estado da sua saúde. Nós podemos dar um indicativo, dizer sim, é possível que o paciente esteja com alguma alteração, mas sempre deixamos para que o médico faça essa afirmação, essa confirmação, e depois nós trazemos as orientações conforme a doença, o problema de saúde que foi detectado ou diagnosticado. Dentro desse diagnóstico de diabetes, nós temos outro tipo de teste, que são as proteínas glicadas. As proteínas glicadas, a mais conhecida, dentre as proteínas glicadas, a mais conhecida está a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada
é a hemoglobina A unida relacionada com a glicose. 6% do total de hemoglobina que temos no nosso organismo corresponde à hemoglobina glicada. Sabemos que a hemoglobina ela é uma substância, uma proteína que está presente na hemácia e ela tem uma meia-vida de ela tem um período total, uma duração média de vida de 120 dias. Consequentemente, sua meia-vida são 60 dias. Então, esse teste nos permite avaliar a glicemia do paciente num período de 1 a 2 meses anterior à realização do teste. Então, diferentemente da glicemia de jejum, que avalia a glicemia do paciente naquele momento, a hemoglobina glicada ela dá o comportamento dessa glicemia há 2 meses atrás, que nos permite avaliar como está o organismo, a resposta do organismo desse paciente à ingesta de glicose e também resposta ao tratamento. Vejam, os valores de referência para a hemoglobina glicada são normal quando for menor ou igual a 5,6%. Será já um fator de risco se estiver na faixa de 5,7 a 6,4 e vai indicar uma provável presença de diabetes quando os valores forem acima ou iguais a 6,5%. Esses dados foram retirados da última diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, publicada neste ano de 2014. Olhem a tabela 3 dessa diretriz, que diz as metas laboratoriais para o tratamento do diabetes tipo 2. Então, a partir do diagnóstico do diabetes, esse paciente vai ter metas terapêuticas. E para uma meta terapêutica, a hemoglobina glicada deve estar abaixo de 7% em adultos. Notem a diferença. Para diagnóstico, valores maiores ou igual a 6,5%. Para meta terapêutica, menor que 7%. Se for um paciente idoso, essa faixa pode ser um pouquinho maior, de 7,5% a 8,5%, dependendo do estado de saúde, dos fatores de riscos e comorbidades que esse indivíduo apresente. Claro, as metas têm que ser individualizadas. Então, olhem ali na coluna de níveis toleráveis. De acordo com as metas, a gente pode ter uma variabilidade em função da duração do diabetes, idade, expectativa de vida, comorbidades, doença cardiovascular, complicações microvasculares, hipoglicemia não percebida. A glicemia de jejum deve estar sempre com uma meta terapêutica abaixo de 100 mg por decilitro, assim como a glicemia pré-prandial, e a pós-prandial deve estar sempre abaixo de 160 mg por decilitro. O potencial de redução de determinados fármacos para a hemoglobina glicada, vejam na tabela 5, varia de 1,91 a 0,64. A metformina, que conforme guidelines e diretrizes e estudos científicos que mostram que a metformina é um medicamento de escolha para início do tratamento por via oral, ela promove uma redução de 1,21 no valor da hemoglobina glicada. Nessa tabela 4, vocês notem, aqui está determinado o algoritmo para o tratamento do diabetes tipo 2, que está dividido em algumas etapas. Na etapa 1, nós vamos olhar então a sintomatologia, o clínico, o médico, ele vai avaliar a sintomatologia do paciente somado com os exames, com os resultados dos exames laboratoriais, hemoglobina glicada e glicemia de jejum. Notem ali na primeira coluna, manifestações leves com uma hemoglobina glicada abaixo de 7,5, com valores de glicemia abaixo de 200 e ausência de comorbidades. Qual é a modificação que deve ser feita? Então, pode-se iniciar com metformina em monoterapia.
Se as manifestações forem moderadas e a faixa aumentar de 7,5 a 9 e a glicemia já tiver valores entre 200 e 299, já pode-se optar por uma terapia combinada, metformina mais outro agente farmacológico. Se as manifestações forem mais severas e a hemoglobina glicada for acima de 9%, com um valor de glicemia acima de 300, ou uma perda de peso significativa, ou sintomas mais graves e significantes, devemos pensar já na insulinoterapia. E em caso de hospitalização, quando a glicemia de jejum ultrapassa 300, quando nós temos a presença ali de cetoacidose ou estado hiperosmolar ou doença grave ou alguma comorbidade, nós vamos ter que tratar esse paciente para mantê-lo estável durante a internação, corrigir os seus valores glicêmicos e após a alta, então fazer novos testes para decidir essa terapia. Lembrando que sempre esse paciente, após o diagnóstico e após decidido pelo médico a terapia, ele deve retornar em um mês. Retornando em um mês para reavaliar, então, novamente esses exames e saber qual foi o resultado, o retorno dessa terapia iniciada. Qual é o objetivo? O objetivo vai ser glicemia de jejum e pré-prandial menor que 100, glicemia pós-prandial de 2 horas menor que 160 e redução parcial e proporcional de hemoglobina glicada. Pacientes que têm uma hemoglobina glicada inicial menor do que 7,5 e com manifestações leves não têm necessidade de retornar em um mês. Podem fazer o retorno em 3 meses, repetir os exames e assim o clínico vai avaliar a sua farmacoterapia e o seu tratamento não farmacológico. Vejam ali a etapa 2. A etapa 2 é quando esse paciente não teve boa resposta a esse tratamento inicial e será necessário adicionar um segundo fármaco. Ali as opções da diretriz brasileira mostram sulfonilureias, glinidas, pioglitazona, inibidores da DPP ou agonistas dos receptores da GLP-1 ou inibidores da SGLT2. Sempre seguindo os mesmos parâmetros para retorno à consulta. Na etapa 3, devemos pensar já na insulinoterapia ou a adição, aumento de dose ou adição de outro fármaco. Isso se o paciente, mesmo após a adição do segundo medicamento, não teve respostas significativas a esse tratamento. Uma coisa interessante que eu trouxe para vocês e mostro ali neste quadro é que a Sociedade Brasileira ela recomenda sempre que se faça, conforme descrito, testes de jejum de glicemia pós-prandial. Normalmente na prática clínica nós temos o pedido de glicemia de jejum e glicemia pré-prandial, mas a pós-prandial ela deve ser determinada porque já se viu, conforme está descrito ali, que a hiperglicemia pós-prandial é um fator independente de risco para a doença macrovascular, impactando também o grau de risco de outras complicações, como retinopatia, estresse oxidativo, aumento do risco de câncer e outros. Então devemos ter um grande cuidado e estar sempre de olho se o médico está pedindo todos os exames periodicamente para avaliação da evolução dessa doença. A gente sabe que o diabetes traz diversos problemas ao paciente ao longo do tempo, retinopatia, doenças micro e macrovasculares, cegueira e outros tipos de comorbidades. Então nós temos que auxiliar esse paciente e sempre orientá-lo a fazer os exames. Era isso que nós tínhamos para conversar sobre glicemia, sobre testes relacionados à determinação de glicose.
Espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas ao longo dessa aula.